Bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda semana contaria um crime baseado num fato real. Eu gostaria de agradecer pelos comentários e aos novos inscritos do nosso último podcast. Inscreva-se, deem like, comente, divulgue para o nosso canal continuar crescendo cada vez mais. O nosso último podcast tinha como título Missão Cumprida, Presidente Morto, e falava do assassinato do Salvador Allende e das tentativas mal sucedidas de que o crime se parecesse como um suicídio. Como vimos na última história, antes de morrer, Allende fez um discurso ao que estavam com ele. E hoje falaremos justo desse discurso. Intitulei o podcast como A Coragem que Salvou o Último Discurso, de Salvador Allende. 3 horas antes de sua morte, em 11 de setembro de 1973, o presidente chileno, Allende, fez um discurso para o seu povo. A história é nossa! O diplomata da RDA, Alemanha Capitalista, John Ronder, salvou o discurso em uma fita cassete contrabandeada. Ele havia chegado à embaixada da RDA no Chile em 1971, como adido cultural. O político chileno, Salvador Allende, cercado por apoiadores em Santiago do Chile, é dia 4 de setembro de 1970, o dia da eleição presidencial no Chile. Allende sai como o pequeno vencedor dessa eleição. Há discursos de políticos famosos, dos quais as pessoas se lembram para sempre. Exemplos? Já falamos aqui. Martin Luther King, sobre a luta contra o racismo nos Estados Unidos em 1963. Mahatma Gandhi, que acabamos de falar, sobre a luta não violenta da independência da Índia em 1942. Já falamos do Mahatma Gandhi e os discursos de Martin Luther King estão na mira do podcast. O que havia de tão especial nesses discursos? Luther King e Gandhi capturavam as esperanças e os sentimentos de muitas pessoas e conseguiam colocar em palavras, dando voz ao povo. Para nós, que nascemos mais tarde, eles capturaram um momento histórico importante na luta dos povos pela liberdade. Já o discurso de Salvador Allende, em 11 de setembro de 1973, também faz parte dessa série, desses grandes discursos. Nesse dia, o último dia de Salvador Allende, ele fez um balanço da primeira tentativa na história mundial de uma transformação revolucionária pacífica no país, sobre o qual Allende havia dito 3 anos antes: vamos seguir o caminho do socialismo, sem guerra fratricida e derramamento de sangue. Um socialismo com vinho e empanadas. Percebam que esses discursos todos têm muitas coisas em comum. Não é nada menos que um milagre que o discurso de Allende no dia do golpe de Estado dado por oficiais militares contra-revolucionários tenha sido preservado em sua forma original. Devemos isso à habilidade e à coragem civil de uma única pessoa, Eulógio Soares. Eulógio Soares, chefe da estação de rádio do Partido Comunista do Chile. Eulógio não era de forma alguma o tipo de pessoa ocupada e autoconfiante. Ele estava muito mais de acordo com a ideia de um intelectual latino-americano amigável e educado. Um homem na casa dos 40 anos, cabelos escuros e ralos, penteados para trás de uma forma muito descuidada. Os olhos sempre gentis e sempre um tanto curiosos de Eulógio, que ele sempre escondia por trás de óculos diários de chifres volumosos. Naquela época, muitas estações FMs
FM pequenas estavam sendo fundadas. No Chile, no início da década de 70, em sua ampla estrutura partidária na época, isso significava que cada partido político do país tinha sua própria estação de FM. Para o Partido Comunista do Chile, essa era a Rádio Magallanes. A estação de rádio estava localizada no centro de Santiago, sexto andar de um prédio muito alto. Um pequeno apartamento alugado, repleto de tecnologia. Eulógio apresentou 3 jovens funcionários, 2 homens e uma mulher. Eles falavam com entusiasmo o que estavam fazendo, mas mesmo assim, enquanto isso, não interrompiam seu trabalho como técnicos e palestrantes. Eles não tinham ideia de que só tinham mais um ano para realizar o seu trabalho e o seu compromisso, o seu trabalho, entraria para a história em 11 de setembro de 1973. Eulógio sempre tinha coisas interessantes a dizer sobre a situação complicada no seu país e o rumo do Partido Comunista Chileno. Em 1973, por exemplo, houve uma onda de ocupações espontâneas de empresas privadas de pequeno e médio porte por parte dos funcionários, combinada com exigências ao governo para nacionalizar essas empresas. O PC considerou, o Partido Comunista, considerou essas ocupações inadequadas, mas não teve influência sobre o movimento. A reação chilena, por sua vez, usou esses eventos para lançar uma agitação maciça contra a unidade popular. O governo de Allende supostamente havia perdido o controle da lei e da ordem no país. Falamos disso no último podcast. O golpe de Pinochet pegou a esquerda no Chile despreparada. Os golpistas conseguiram manter seus preparativos em segredo absoluto. Imediatamente atacaram com uma brutalidade sem precedentes na longa história de lutas políticas no Chile. Durante o golpe de Estado de 11 de setembro, a Rádio Magallanes foi a última estação da Unidade Popular a funcionar por volta das 9h30. Todas as outras estações já tinham sido bombardeadas ou ocupadas pelas tropas de Pinochet. Naquela época, todo o centro de Santiago já estava sob o controle de tanques e da infantaria da contra-revolução. Os aviões sobrevoavam o Palácio Presidencial, que ficava a apenas 3 quadras da Rádio Magallanes. Pinochet havia cercado o Palácio La Moneda, impediu que Allende renunciasse. Allende declarou que não se renderia e não deixaria o La Moneda. Pouco antes das 10 da manhã, o assistente pessoal de Allende ligou para a rádio da residência presidencial e perguntou se a estação da Rádio Magallanes poderia transmitir um discurso do presidente. No telefone estava Eulógio, que respondeu: claro, sim, e acrescentou: só um momento, ainda temos que ligar a fita para a gravação. Ele mal havia dito isso quando o próprio Allende entrou na linha. Companheiro, não há tempo para isso, vou começar imediatamente. Rapidamente, os 2 técnicos se levantou, ligou o gravador e colocou a fita, enquanto Eulógio apressou-se em apertar os botões para a transmissão. Allende falou por cerca de 15 minutos. As pessoas de todo o Chile puderam ouvir a voz do presidente eleito. O que ele falou? Caros cidadãos, esta provavelmente será a última oportunidade que terei de me dirigir a vocês. Não vou me demitir. Nesse momento crítico de importância histórica, pagarei minha lealdade ao povo com minha vida. Nem o crime, nem a violência podem deter os processos sociais. A história nos pertence. São as pessoas que as fazem. O capital estrangeiro e o imperialismo, aliados à reação, criaram um clima tal
que as Forças Armadas estão rompendo com sua tradição. Agora, as mesmas pessoas que mandaram assassinar nossos companheiros estão sentadas em suas casas esperando que o poder sobre a riqueza e os privilégios seja colocado de volta em suas mãos. Nesse momento sombrio e amargo em que a traição prevalece, vocês devem saber que, mais cedo ou mais tarde, muito em breve, as amplas avenidas se abrirão novamente, nos quais o homem digno caminhará em direção à construção de uma sociedade melhor. O período de transmissão deve ter sido bem instável para Eulógio e seus 3 companheiros. Imediatamente após o término dessa transmissão, eles deixaram a estação. Realmente tiveram sorte. O comando militar, que deveria ocupar a Rádio Magallanes, havia errado a entrada do prédio e invadido o escritório de um advogado. Eulógio colocou a fita cassete com o discurso em sua pasta e saiu correndo, voltou para casa a pé. No caminho, ele ainda foi parado 2 vezes por patrulhas militares que estavam procurando armas. Eles não estavam interessados no conteúdo da pasta. Eles queriam armas. E na pasta tinha um sanduíche e a preciosa fita cassete. A notícia do assassinato de Allende pela contra-revolução correu o mundo, incluindo o fato de que ele havia feito esse discurso 3 horas antes da sua morte. Mas ninguém sabia o que estava escrito no discurso. Portanto, era compreensível que 3 ou 4 dias após o 11 de setembro, a embaixada da RDA em Berlim fosse instruída a enviar o texto do discurso. Ninguém da embaixada havia gravado o discurso. Portanto, havia apenas uma pequena chance de entrar em contato com as pessoas da estação da Rádio Magallanes, na esperança de que elas tivessem ainda a gravação. Isso era um grande problema, porque o regime de Pinochet perseguia todos os esquerdistas do país, com uma caçada impiedosa. Eles eram mortos imediatamente ou presos em campos de concentração. O jornalista Johnny Norden tinha interesse em divulgar esse discurso. Ligou para Eulógio. Sua esposa atendeu e disse que Eulógio não estava em casa. Isso podia significar qualquer coisa, essa resposta. Johnny pediu para sua esposa que desse um alô do Johnny, um oi do Johnny para Eulógio. Ela hesitou um pouquinho, depois disse que Eulógio ligaria do trabalho e desligou. Opa, boas notícias! Eulógio ainda estava vivo. Então veio a grande surpresa. 2 ou 3 dias depois, Eulógio telefonou à noite para Johnny. Sem conversa fiada, sugeriu que almoçassem no dia seguinte. Eulógio queria dar um presente ao jornalista. Johnny estava com medo, pois estava ciente de que havia vários riscos envolvidos nesse encontro. Havia um estado de emergência e a cidade, Santiago do Chile, estava cheia de militares à procura de partidários de Allende. Mas a ideia de Eulógio de se encontrar em um restaurante para ricos fazia sentido. Era improvável ser surpreendido por uma batida policial nesse restaurante. A refeição durou 20 minutos. Sem que Johnny pedisse, Eulógio entregou um envelope de papelão contendo a fita cassete e acenou brevemente com a cabeça. Alguns dias depois, a RDA rompeu relações diplomáticas com o Chile de Pinochet. Em 23 de setembro, Johnny voou de volta para a RDA com sua família. E além de sua bagagem pessoal, levava uma mala com correspondência diplomática que continha a fita cassete com o discurso de Allende. O discurso foi transmitido pela televisão da RDA em setembro em um programa especial com imagens do golpe de Estado de Pinochet.
A gravadora Eterna, da RDA, lançou o discurso de Allende como um single, com uma tiragem de 5.000 cópias. O disco se esgotou em 3 dias. Eulógio Soares e sua família foram para um asilo na Bulgária no final de 1973. Ele era um funcionário do quadro do Partido Comunista, que operou na mais profunda ilegalidade até a queda da ditadura de Pinochet. Em 1996, 6 anos após o fim da ditadura, Johnny visitou o Chile novamente. Apesar de todos os seus esforços, ele havia perdido o rastro do jornalista Eulógio para sempre.